Bem-vindo, bem-vinda ao canal da SOS Ciência. E eu vou fazer esse vídeo de hoje para mostrar para vocês como que a gente pode calcular o IMC utilizando o Excel e como que a gente também já pode criar algumas funçõezinhas para nos ajudar a interpretar esse IMC. Então, para isso, eu tenho um banco de dados aqui com a massa corporal e a altura de um grupo de indivíduos. E o que eu quero fazer, vou até abrir aqui minha terceira coluna, vou chamar de IMC. E o IMC a gente calcula justamente dividindo a massa corporal pela nossa altura ao quadrado. Por isso que também já deixei, então, essa respectiva unidade de medida aqui para a gente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para cada indivíduo, pegar a sua massa corporal e dividir pela sua altura ao quadrado. Como que a gente vai fazer isso? Então, vou dar até um zoom aqui para facilitar. Vou dar o seguinte comando, vou fazer o seguinte comando, igual, vou selecionar a massa corporal, então que está aqui na célula A2, barrinha para a direita, que é o nosso símbolo de dividir, eu vou abrir o parênteses para calcular o valor dessa altura ao quadrado. Então, vou selecionar a altura, vou clicar no asterisco, que é o nosso símbolo de multiplicar, clicar novamente na altura, né? Então, altura vezes altura é a mesma coisa do que falar altura ao quadrado, e fecho o nosso parênteses. Pronto, tá aqui. Dou um Enter, e então o IMC dessa pessoa é de 27,4. Ah, se eu quiser diminuir as casas decimais, venho então aqui em cima na opção diminuir casas decimais, e vou arredondar então para 27,5. Posso centralizar e deixar, né, todas essas informações agora num cinza um pouco mais clarinho para eu padronizar essa apresentação. Então, se eu clico nessa célula, notem que está aqui, então, o peso, a massa, né, a massa corporal, desculpa, dividido pela altura, vezes a altura, que é a mesma coisa que a altura ao quadrado. Se eu quiser calcular isso para todos os indivíduos, notem que meu banco de dados ele é um pouquinho grande, eu posso dar 2 cliques aqui quando eu colocar o meu mouse e esse cursor virar um maisinho preto. Então, quando isso acontecer, eu dou 2 cliques e automaticamente ele calculou o IMC para todo esse conjunto aí de indivíduos que eu avaliei. Se eu quiser também, eu posso vir aqui à direita e criar uma classificação. Então, como que eu posso criar essa classificação? Para criar essa classificação, eu posso utilizar a função C. Então, olha só, eu posso, nesse caso, colocar um igual e escrevo C. É isso mesmo, escrevi C, dou 2 cliques e vou selecionar, então, o valor do IMC. Então, por exemplo, se esse IMC que eu estou calculando for menor do que 18, eu coloco ponto e vírgula, e aí eu vou escrever um texto. Então, para um texto, eu vou colocar entre aspas. Eu quero que o Excel me devolva o quê? Eu quero que o Excel fale que essa pessoa está abaixo do peso. Pronto. E aí, posso fechar meu parênteses e dou um Enter. Olha só, ele me retornou como falso. Por quê? Porque essa pessoa não tem menos do que 18 de IMC. Dou 2 cliques e aqui nesse caso, olha só, tá falso então para todo mundo. Ninguém está então abaixo do peso. Não tenho certeza se essa classificação é 18, tá, gente? Mas só para efeitos didáticos, coloquei aqui como 18. Posso, inclusive, mudar. Então, eu vou mudar para 20, para ver se agora a gente acha alguém aí que seria considerado abaixo do peso. Pronto, agora apareceu. Então, olha só aqui quem está com 19,5 abaixo do peso, quem está como 19,9 abaixo do peso. Então, todo mundo que se encontra acima desse valor aparece aqui como abaixo do peso. Outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte: se a pessoa tiver abaixo de 20, vai ser considerado, então, abaixo do peso. Mas e se tiver acima de 20?
Suponha que não tem uma classificação como sobrepeso, como extremamente, como obeso, grau 1, grau 2. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pôr um ponto e vírgula, e ao invés do Excel me escrever falso, eu quero que ele escreva para mim peso normal. Pronto. Então, se tiver abaixo de 20, ele vai falar abaixo do peso. Se tiver acima de 20, peso normal. Pronto. E agora, de novo, vou refazer para todos os indivíduos. E agora a classificação já foi alterada. Ah, mas eu posso fazer subclassificações, então, dentro dessa função C? Pode. Então, a gente pode ir fazendo diversas classificações. Então, é como se eu fosse fazendo vários comandos Cs, um dentro do outro. Então, aqui, vou manter. Então, se tiver abaixo agora de 18, vai ser abaixo do peso. Só que agora eu vou abrir um novo comando C. Então, vou C, escrever C, e ele vai abrir um novo comando ali dentro. Agora, se esse valor do C2 for menor do que 25, ou seja, se essa pessoa, né, está entre 18 e 25, agora sim vai ser o peso normal. E só se ela estiver agora acima do 25 é que eu vou colocar o sobrepeso. E agora eu tenho que fechar 2 vezes esses parênteses. Por quê? Porque eu usei 2 vezes essa função C. Dou um Enter e pronto. Então, vou atualizar. Agora, então, quem está com IMC acima de 25 vai ser classificado como sobrepeso. Quem está de 18 a 25 com peso normal. E será que vão ter? Era para ter, né? Algumas pessoas ali que a gente já tinha visto como abaixo do peso. Vamos ver. Aqui posso pedir, então, para... Ah, não tinha ninguém abaixo de 18, né, gente? Então, não vai ter, nesse caso, ninguém com valor abaixo do peso, porque a gente não tem o valor de 18, desculpa. Bom, posso deixar ainda um pouquinho mais bonitinho, padronizar aqui nossa cor. E aí, eu ainda posso trazer mais uma forma de classificação, que é agora a classificação condicional. Então, o que eu posso fazer, né? Vou selecionar toda essa coluna, venho em formatação condicional e vou criar uma regra de realce. Então, olha só, eu quero essa regra aqui, igual a. Como que eu vou usar ela? Se estiver escrito sobrepeso, nessa minha coluna, eu quero que preencha em vermelho. Tá aqui, ok. Beleza. E se for peso normal, também quero que fique com uma cor bonitinha. Então, eu venho de novo, seleciono a coluna inteira, venho em formatação condicional, regras de realce, é igual a, e agora escrevo peso normal. Só que o peso normal eu não quero deixar como vermelho, eu quero deixar como amarelo. E aí, pronto. Então, se eu mudar, por exemplo, aqui a massa corporal para 30 dessa pessoa, agora o IMC vai ficar baixo, 14. A classificação veio para baixo do peso, e, poxa, para baixo do peso eu não tenho nenhuma cor ainda. Então, eu vou de novo selecionar toda a coluna, vem em regras de realce, é igual a, e agora abaixo do peso. E que cor a gente pode usar essas, né, já prontas pelo próprio Excel, ou eu posso, inclusive, também criar a minha mesma classificação em formato personalizado, que eu vou deixar, então, de verde. Então, à medida que eu for trocando esses valores de massa corporal, automaticamente ele recalcula o IMC para mim e já traz a sua classificação. Tudo isso utilizando, bom, primeiro, como fazer a conta do IMC, que é uma conta, né, de divisão e multiplicação. Segundo, utilizando a função C. E a terceira, utilizando a formatação condicional. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o like aqui embaixo. E se quer continuar acompanhando nossas publicações semanais no nosso canal, aproveita e também se inscreve.
Meu muito obrigada e até a próxima.